Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da editora Aprende Brasil. Olá, eu sou Danaê Búbalo, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Puxe uma cadeira, faça aquele delicioso café ou então deixe essa conversa rolando aí no seu carro, porque hoje nós vamos trocar muitas ideias e aprendizados. É muito mais necessário um mediador de leitura do que propriamente dito o livro em si. No episódio de hoje do Pode Aprender, vamos falar um pouco mais sobre literatura, alfabetização e como uma não está necessariamente ligada à outra. O nosso tema de hoje é literatura sem letras. É possível levar leitura a quem ainda não sabe ler? Livro aberto. Quando pensamos em literatura, nos vem à mente livros cheios de narrativas profundas, muitas palavras e histórias para vidas inteiras, certo? Mas como pensarmos em literatura sem palavras? É possível uma literatura para quem ainda não entende o que são as letras e as frases? O que são os livros ilustrados e como que eles despertam o interesse pela literatura? Hoje, a imagem é protagonista da literatura no Pode Aprender. Para falar sobre isso, chamamos dois convidados que entendem tanto de criar esse tipo de literatura quanto de utilizá-la para ensinar. O nosso primeiro convidado é o autor e ilustrador de dezenas de livros, o Rogério Coelho, que já conquistou 2 vezes o Prêmio Jabuti, uma delas na categoria Ilustração de Livro Infantil ou Juvenil, com a obra O Barco dos Sonhos, além de várias outras indicações aqui no Brasil e também no exterior. Seja muito bem-vindo, Rogério. Oi, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. E também com a gente, hoje a psicóloga, psicanalista, mestranda em psicologia e criadora da livraria Infanto Juvenil Bisbilhoteca, em Curitiba, a Cláudia Serachuk. Seja muito bem-vinda também, Cláudia. Olá, muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer debater esse tema, inclusive com o Rogério, com quem a gente fez vários trabalhos juntos na livraria e ao longo desse tempo aí. Bom, então com essa mesa super gabaritada, não vamos perder tempo, não é mesmo, pessoal? Pega a caneta que é hora de se aprofundar no assunto. Pega a caneta. Sabemos que há diferentes formas de aprendizagem. Uma delas é a visual, na qual os estudantes fazem o uso dos estímulos visuais para estabelecer relações entre ideias, abstrair conceitos e também exercitar a criatividade e a imaginação. Bom, Cláudia, lidando com o desenvolvimento psicológico, cognitivo e o social da criança, quão fundamental você diria que é a literatura nessa fase da vida? Eu diria que é fundamental, na verdade, em todas as fases da vida, né? Claro, mas o que eu entendo, né? A literatura, ela vem trazer também a leitura. Enfim, não só a literatura, mas a leitura, o meio privilegiado e mais sofisticado da leitura e da linguagem. E a leitura, ela se dá a leitura do mundo, a leitura da sintaxe, a leitura, enfim, de elementos e de uma narrativa, ela já é feita desde antes, já se cria uma história antes de um bebê nascer. Todo bebê que nasce já vem com uma história, então isso já cria esse ambiente para que a leitura do mundo, a leitura dos signos, dos símbolos, ela se estabeleça. E o livro, desde bebê, né, a gente tem hoje muitos livros para bebês, e a ilustração também faz parte disso. Aliás, a ilustração é fundamental, porque ela cria também essa narrativa. A gente não está falando apenas de uma imagem, que também pode ser lida, obviamente, mas um livro, por exemplo, que é somente ilustrado, traz uma narrativa. Então, já existe ali uma sintaxe, já existe ali um pré-preparo para a alfabetização propriamente dita, que é, claro, a língua escrita, ela é muito mais complexa no sentido do desenvolvimento da criança, em termos de símbolos e signos, mas todo o livro ilustrado, ele já traz essa narrativa. E, obviamente, que o livro também é um meio. A gente não deixa uma criança
sozinha com o livro, ele é um meio também que o adulto vai contar a história, vai introduzir essa narrativa para a criança. A gente tem hoje uma série de problemas, por exemplo, com crianças que são deixadas sozinhas com tablets, como se as imagens ou os vídeos por si só tivessem algum significado e a criança tivesse sozinha a possibilidade de apreender e aprender o que tem ali. E não, o adulto, nesse caso, o cuidador, o professor, enfim, são peça fundamental nessa introdução também dessa linguagem, de dar sentido para aquilo que se lê, que se vê. Vou pegar esse trecho da ilustração, você já comentou então da ilustração. Eu queria saber, Rogério, de que forma que você pensa, como que as ilustrações, né, ao conceber que aquela história pode ou não ter então o apoio de palavras, como que ela pode ser contada através dessas ilustrações, né? E qual que é o papel dos desenhos para a apresentação da literatura às crianças? As crianças, acho que propriamente dito ao leitor inicial, a ilustração ela tem um papel primordial porque é ela que vai ser responsável pela maior parte da informação. Eu acho que aí se inverte um pouco até a condição texto-imagem, né? Porque quando nós trabalhamos com pouco texto, a imagem ela vai dizer mais. Então o texto às vezes ele vai ser um coadjuvante. Em alguns casos até o texto vai ser mais um guia para o mediador da leitura, é aquele que vai fazer essa ponte, né, entre a criança que está descobrindo, desenvolvendo nessa capacidade de leitura, né, e quando eu falo a respeito de leitura eu estou falando tanto de letras quanto de imagem, e a imagem que vai ser a parte primordial mesmo do conhecimento, né, que a criança vai ter a respeito daquela narrativa, não só de narrativa, mas também de informação, né? Porque nós também podemos colocar talvez alguns livros informativos dentro disso. Quando eu penso a ilustração, geralmente isso vai se basear justamente na proposta do texto, ou muitas vezes numa narrativa em que eu possa visualizá-la sem o texto, né? No caso dos livros de imagem, né, que os meus livros autorais, a maioria deles são dessa forma. Né? Então a ilustração ela vai ter esse papel, né? Ele é um papel ambíguo, mas também quando nós falamos de um leitor mais desenvolvido, esse jogo também se inverte novamente, quando a ilustração ela vai ser um apoio, né? E o texto é o que vai ser o protagonista, né, do livro. E Cláudia, qual que é a importância então da ilustração para o desenvolvimento e também para o aprendizado da criança? Eu entendo assim que a ilustração ela traz esse apelo visual que é muito mais acessível para a criança e que pode ali justamente introduzir essa questão dos símbolos, dos signos e que também contam histórias, que também têm significados para a criança através também do mediador, da cultura de cada criança. Eu queria pegar um gancho até no que o Rogério falou, né, da questão da transformação do texto, que vai tomando uma importância maior. Eu pensei numa questão da ilustração rica, assim, né, dos livros que, mesmo com texto, tem uma ilustração muito rica e que eles não só ilustram o que está escrito, mas eles contam coisas a mais, introduzem outros detalhes, outros elementos que vão criando camadas de histórias, camadas de imaginação para a criança e que é muito bonito ver isso, quando a criança também consegue às vezes perceber detalhes no desenho que não estão no texto. Então, um livro de ilustrações, ele serve para cativar e também para chamar a atenção da criança para a literatura. A gente pode dizer isso ou não, Rogério? Sim, eu acho que a gente deve dizer isso, né? Eu acho que realmente tem esse papel, né? Como a Cláudia disse, a gente vai ter a ilustração em vários níveis, né? Nós podemos, com certeza, ter uma ilustração rica num livro que tenha bastante texto, com certeza, mas isso também vai ter quem vai ditar esse ritmo é a distribuição da ilustração ao longo do produto livro, né, desse suporte, né? Quando nós falamos a respeito da ilustração no livro e da relação dela com o texto, nós temos que pensar também a respeito da relação no suporte, né, no produto que é o livro, e na relação da ilustração e texto na disposição delas na página. Nós vamos poder ter ilustrações de página dupla convivendo com texto,
podemos ter ilustrações isoladas do texto e inseridas ao longo de vários momentos dentro do livro, ou também podemos ter textos em profusão e ilustrações pontuais, onde realmente elas são um suporte ao texto, né? Muitas vezes elas não vão ter essa, como a Cláudia falou muito bem, dessa condição narrativa da ilustração, né? Dela trazer uma informação. Talvez elas não tenham esse papel tão preponderante, mas talvez a função delas ali é só suportar aquele texto em alguns momentos necessários, talvez até para dar um refresco ao livro, ou como produto, torná-lo atraente a uma faixa etária ou a um leitor que precisa disso, né? Então a ilustração ela pode ter esses diversos tipos de protagonismo, né? Perfeito. Bom, Cláudio, eu acho que a gente tem que falar um pouco da literatura. A gente não pode abranger ela de um modo em geral, mas sim começar de pouco, né? A pouco, na verdade. Então, como que essas imagens, de que forma elas podem ser motivadoras aí para esse processo de alfabetização? No sentido da construção de uma linha narrativa. A gente pode ler para um bebê, eu lia para os meus filhos bebê, lia muito. Então você vai introduzindo não só o objeto livro, as imagens, dando sentido, né, e significado para esses símbolos, e isso ao longo do tempo. Eu costumava dizer que um bom livro acompanha uma criança, principalmente na primeira infância, durante muito tempo. A princípio, a criança pode pegar o livro como um objeto. Inclusive a gente tem essa separação, né? Tem os livros objeto para bebês bem pequenos, livros de plástico, enfim, para essa familiaridade com o objeto livro, mas depois uns livros ilustrados e com pouco texto, enfim, ou com nenhum texto, mas que a gente possa contar para a criança pequena a história, e daqui a pouco ela mesma vai estar tentando estabelecer uma narrativa, contando a história do jeitinho dela, e daqui a pouco isso, introduzindo a alfabetização propriamente dita, ela já vai poder ler o livro. Então, até essa questão de faixas etárias dos livros, elas são muito confortáveis, assim, para a escolha, mas é bom que ela não seja muito restritiva, porque um livro pode acompanhar uma criança durante muitos anos. Rogério, quais são os cuidados que a gente tem que ter, então, para fazer um livro ilustrado, para que ele não pareça ter algum estereótipo, para que não reforce algum estereótipo em cima desse livro? Quando a gente fala da leitura e do livro, a gente pensa, muitas vezes, de uma maneira, ao meu ver, né, errônea, em leitura de letras, né? Mas como a Cláudia muito bem falou, tem a leitura da imagem. Por uma criança que está aprendendo a ler, tudo é imagem, né? A letra também é uma imagem, né? Então a letra, de uma forma ou de outra, a letra é um estereótipo, né? Porque a letra é um signo que é decodificado a partir do conhecimento geral, né? Por que um A? Porque é um A. Porque o som do A com U faz AU? Porque todo mundo faz isso, né? Então existe um estereótipo na letra ou no letreiramento. Na imagem não é diferente disso. O estereótipo ele nem sempre precisa ser associado a algo negativo. O Will Eisner, que na verdade, primordialmente um criador de histórias em quadrinhos, mas ele tem um estudo bem aprofundado a respeito da arte sequencial, né, da narrativa, né? O Will Eisner ele falava a respeito do estereótipo útil. Quando o estereótipo é útil, é o seguinte: quando nós temos uma imagem e essa imagem passa um conceito igual para várias pessoas. Como, por exemplo, eu tenho uma imagem de alguém correndo, né? Como que você identifica isso? Porque você já viu alguém correndo, ou você já viu uma ilustração de alguém correndo, ou porque alguém mostrou, aquela pessoa está correndo, o que ela está fazendo é correr. E quando você coloca isso num livro, você codifica, você lê aquilo como correr. Nós podemos fazer uma ligação com os escritos nas cavernas. Os movimentos que eles captavam naquelas escrituras que eles faziam nas paredes das cavernas, era justamente isso. Os homens corriam, os homens caçavam, os homens estavam lidando com o fogo. Então essa leitura da imagem
e também a leitura do texto como imagem, elas são muito parecidas. O que acontece ao longo da vida é que as pessoas vão se concentrando muito mais nas letras, muito menos na imagem. Por quê? Porque elas talvez não codifiquem a imagem da mesma forma que elas codificam o texto. Ou talvez o texto elas codifiquem somente como letra, mas elas não entendem a junção das palavras e um conceito produzido por elas. Então é tudo muito parecido, né? Então esse é um cuidado importante. A Cláudia falou bem a respeito do desenvolvimento do discurso criativo a partir da leitura, né? Então a leitura de letras e imagens, né? Então o cuidado com o estereótipo, eu acho que nós estamos falando também do estereótipo negativo, né? Não de passar informações ruins, né? Passar informações preconceituosas, né? Mas a partir do ponto de vista gráfico, né, o estereótipo nem sempre é negativo, né? Existe um estereótipo positivo e até às vezes necessário. E, Rogério, um livro ilustrado, ele tem a mesma função, por exemplo, de um quadrinho com falas em branco, principalmente para essas pessoas que ainda não sabem ler? Ou não tem relação uma coisa com a outra? Depende. Se for um livro ilustrado que tenha o suporte do texto, mesmo que ele seja pequeno, na verdade, no geral, as coisas elas se diferenciam bastante. Elas são, acho que, muito semelhantes na origem, mas na prática, né, na leitura, no desenvolvimento de entender cada uma delas, eu acho que elas vão acabando se tornando cada vez mais distantes, né? Acho que, primordialmente, elas são parecidas, né, mas no exercício de cada uma, elas acabam se tornando caminhos bem diferentes, né? Talvez nasceram no mesmo lugar, mas elas acabam em lugares diferentes. Entendi. Bom, Cláudia, a gente falou com relação ao processo da criança. Vamos falar agora um pouco da alfabetização tardia, então, dos jovens, dos adultos. Qual que é o papel dessa literatura sem palavras para esse público também? O adulto, ele já tem uma decodificação do mundo, ele já tem esses significados para os símbolos e para signos, diferente da criança, que passa por um processo, vamos dizer, a gente introduz, né, na criança os signos, os símbolos e dá significado para eles, conforme a cultura, o mediador, a família, e para o adulto isso já vem, de alguma forma, dado. Eu acredito que a ilustração também pode ser uma boa introdução. Às vezes você tem tirinhas, cartoons para interpretar, e aí o trabalho, a leitura é justamente isso, essa interpretação. Ela não se refere à leitura só a decodificar as palavras escritas, mas ela faz parte de uma decodificação do mundo, das imagens, dos significados, dos símbolos e de como a pessoa pode interpretar, relacionar aquilo com a própria vida. Essa dificuldade, né, de tirinhas e, né, de interpretar o texto com a imagem, isso de alguma forma reflete, entre aspas, um analfabetismo, a incapacidade de interpretar símbolos e signos dentro de uma cultura. Bom, você falou uma palavra ali, dificuldade, que agora me veio à mente também. Como é que a gente pode levar esse tipo, então, de literatura para as escolas, propriamente para as famílias, né, em casa, para quem não tem acesso a esse tipo de cultura, para quem não tem acesso a uma biblioteca bem abastecida? Como que a gente pode levar, então, esse tipo de literatura a essas pessoas? Então, essa questão do acesso, ela é muito mais ampla, né? Porque ela não atinge só o acesso aos livros dentro de um determinado contexto social. Ela é o acesso à cultura, à decodificação, né? E à interpretação. São políticas públicas que são necessárias para que haja esse acesso. A gente vê muitas iniciativas. Bom, nós temos em Curitiba, por exemplo, tem bibliotecas públicas, os faróis do saber, você tem nos bairros, as escolas, e a gente se sente até um pouco impotente de falar, porque a gente vê muitas iniciativas, muita distribuição de livros, doações, mas o acesso não é ao material em si, é muito mais necessário um mediador de leitura do que propriamente dito o livro em si. Porque o mediador também vai dar acesso a essa interpretação e à leitura do mundo, seja através
das imagens ou dos textos. Perfeito. Rogério? Na verdade, o que a Cláudia falou, eu tenho pouquíssimo assim, a complementar, né? Justamente, acho que esse é o problema assim, mais importante, né, ser abordado. Acho que não é a quantidade de livros à disposição. Né? Ao meu ver, a gente tem uma quantidade de livros à disposição bem interessante, né? Vídeo que nós temos tido de gastos governamentais na compra de livros. Né? Mas essa é uma política, assim, com perdão da palavra, é uma política burra, porque é uma compra de algo que muitas vezes não sabe se usar. Né? E não é que não sabe se usar porque não se tem interesse lá na ponta final de quem vai usar. É porque não é dado o preparo para que essa pessoa use, né? Não é dadas as condições, né, estruturais para que ela saiba usar o livro. Né? Então, o que acontece? Nós não podemos pegar como uma base para avaliação disso a realidade que muitas vezes a gente tem perto de nós aqui, né? Porque nós estamos vivendo num país continental e nós estamos numa região do país, aqui no sul, que é privilegiada em vários sentidos. Né? Mas à medida em que nós vamos avançando Brasil adentro, nós vamos descobrindo realidades completamente diferentes, né? Onde professores eles têm estruturas assim, muito precárias para fazer o básico, né? Para ensinar as operações fundamentais, a alfabetização. E para nós chegarmos na interpretação, né, no letreiramento a partir da literatura, nossa, nós temos um salto muito grande. Né? Então, não é, ao meu ver, razoável pensar que isso vai acontecer à medida que você disponibiliza um livro. Né? Acho que esse é um pensamento muito, muito raso. Né? Acho que o livro ele tem que ser acompanhado de políticas públicas que estruturem, né, que deem preparo, que deem as condições para que o livro possa ser usado da maneira mais adequada, né, de uma maneira plena. Ótimo. Eu gostaria de pegar um gancho nessa fala do Rogério e pensar que justamente por isso também nas classes mais abastadas ou nos lugares com acesso mais amplo ao livro, não necessariamente vai haver um melhor nível de interpretação e leitura, porque justamente é o mediador que é mais importante. E isso a gente vê hoje muito com a questão do uso de tablets, que são, pessoas que têm mais condições financeiras, que podem oferecer isso para os filhos, mas que, como se aquilo por si mesmo, a criança sozinha com aquele material pudesse ter acesso a uma interpretação do mundo. E a gente vê o quanto isso depois, ao longo do tempo, gera de questões de desenvolvimento, de problemas. Então, a questão é justamente o fator humano, da mediação da leitura, e isso é que é a importância da mediação da leitura. Acho que é o mais importante do que o próprio objeto livro, que é, claro, o objeto ali da materialidade para isso, mas as palavras e a interpretação muito mais. Bom, agora depois de aprender tanto, né, sobre a utilidade e a beleza dos livros ilustrados, vamos ouvir um exemplo de um município parceiro do Aprende Brasil que utiliza essa estratégia com os pequenos. Vamos ouvir. Para se inspirar. Olá, eu sou a professora Jocasta Antônio da Silva e dou aula para a educação infantil no município de Tarumã. A leitura se inicia quando o professor faz a primeira inferência, né? Por exemplo, ele mostra a capa, né? Pergunta os personagens, se eles conhecem aquela história e vai analisando, né? Então inicia-se daí. E eu confesso que a gente usa o quê? Mais os livros tradicionais, aquele da escrita, né? Principalmente eu comecei no fundamental, então assim, eu achava necessário da escrita. Mas aí eu andei pesquisando um pouquinho sobre esses livros, né, sem texto, e comecei a aplicar na minha segunda etapa, no meu Jardim 2, que são crianças de 5 anos. E eu lembro que a primeira vez que eu trabalhei com as minhas crianças no livro sem texto, uma aluninha questionou: "Pro, cadê as letrinhas, né?" Pois ela tinha apenas essa referência de livro.
Aí eu expliquei para ela que era um jeito diferente de ler livros, né? Que a gente teria que prestar atenção bastante nas imagens para ver a expressão do que o personagem está fazendo, né? E a gente poderia criar uma história em cima daí. Assim como os demais livros, a gente senta em roda para favorecer, né, que todos tenham o seu contato visual a cada página, né, virada, para que eles consigam realmente participar daquele momento. Nos primeiros livros que eu apresentei sem texto, foi um pouquinho difícil. Então, assim, eu precisava tá mostrando para eles, perguntava assim, o que esse personagem está fazendo? O que será que ele vai fazer? Então, assim, eu tive que puxar muito disso para eles. Normal, porque não conhecia, né, esse tipo de livro. Então, assim, para eles, né, era tudo novidade. Então, o que eu precisava fazer? Olha, o que o menino está fazendo? O que a menina está fazendo? Instigar eles. Então, assim, foram, né, uns 2, 3 livros dessa forma, até eles compreenderem como que funcionava esse livro, né? Após alguns contatos, essa ideia foi modificando para eles, pois a cada vez que eu virava páginas, eles iam construindo a história, eles iam contando essa história. Múltipla escolha. E para transitarmos entre a teoria e a prática, no nosso quadro Múltipla Escolha, pedimos aos nossos convidados darem dicas de conteúdos que possam ser levados para a escola, para o plano do professor ou até mesmo para casa. Cláudia, você pode sugerir para nós livros ilustrados que os nossos ouvintes podem procurar para colocar tudo em prática o que nós debatemos hoje? Bom, tem um livro que eu gosto muito, que é A Casa Sonolenta, que é da editora Blink Book. Mas, assim, mais do que indicar, talvez, um livro específico, eu tenho dicas outras, assim, de páginas na internet que dão muitas dicas e falam muito sobre isso, inclusive alguns mediadores de leitura, né? Eu separei alguns exemplos. A gente tem o Clube Quindim, que é um site, eles têm um blog, é um clube de leitura, eles enviam os livros mensalmente, enfim, é um clube de assinantes, mas que tem muito conteúdo produzido e que tem uma seleção de livros de grande qualidade. Tem uma página também no YouTube e no Instagram, que chama A Cigarra e a Formiga, que tem uma produção de conteúdo incrível, e aí sobre livros infantis e muito sobre ilustração também. A gente tem uma mediadora de leitura que chama a Fafá Conta, ela está no Instagram e também produz conteúdo, eu acho que no YouTube, e pode também fazer essa, vamos dizer assim, dicas de mediação de leitura, principalmente, né, para o adulto. E agora, recentemente, ficou muito conhecido um menino lá da Bahia, que teve alguma situação constrangedora na internet e depois teve algum apoio aí muito grande. Está cheio de seguidores e ele tem um conteúdo interessante. Ele é um menino de 12 anos que fala sobre literatura e os livros que ele lê. O Instagram dele é @livrosdodri. Então, que também é interessante. Tem muitas crianças já que têm um nível avançado de leitura também falando sobre literatura e leitura. Bom, Rogério, e você como um grande autor, né? Acho que você pode indicar até mesmo um livro seu ou de algum colega. Alguma indicação para os nossos ouvintes? Eu gostaria de indicar um livro de um colega muito querido para mim, que é uma pessoa que eu respeito bastante, não só pelo trabalho gráfico dele, mas principalmente pelo discurso a respeito do trabalho gráfico que ele tem, né, que é o Rui de Oliveira. O Rui talvez seja o maior ilustrador que nós temos no Brasil hoje, né, pelo conjunto da obra e pelo que ele significa, né, como um artista, como um autor, pela visão ampla, né, que ele tem disso. Então, o livro que eu gostaria de indicar do Rui é um livro teórico chamado Pelos Jardins Boboli, não sei exatamente qual é a pronúncia, Pelos Jardins Boboli, foi publicado pela editora Nova Fronteira. Não sei se ele está em catálogo ainda, mas ele pode ser encontrado aí em alguma livraria, algum sebo virtual, que eu já vi ele disponível. Então é um livro que vai desde o básico, né, da feitura mesmo do livro, da relação do livro com a ilustração, desde os primórdios disso,
vai dando conceitos, né, a respeito de desenho básico, por exemplo, para um mediador ou um editor de livros que não se familiarize muito com essa linguagem gráfica, vai encontrar isso ali, né, partindo do básico mesmo. E o que eu gosto muito desse livro é o grande número de referenciais, né, ele vai puxando alguns links, né, como se fossem links ao lado das páginas, onde ele vai puxando referências de autores e ilustradores que foram importantes para ele ao longo da carreira dele. Né? Então, nossa, eu descobri muita gente ali, muitos autores que hoje fazem diferença para mim. Então, esse é o primeiro livro. E eu gostaria, se for possível, indicar mais um, que é um livro que, para mim, assim, é uma companhia constante, que é da Sophie van der Linden, Para Ler o Livro Ilustrado. Ele foi publicado pela COSAC aqui, mas como a COSAC fechou, eu acho que esse livro está sendo pela SESI São Paulo agora. E é um livro fácil de ser encontrado. Então esse livro assim, é um livro maravilhoso, é um grande apanhado, né, do suporte do objeto, o livro, tratado com muito respeito, não só por colocar as coisas como regras, mas por levantar várias questões sem chegar a um lugar. Né, ele dá subsídios para pensar. Né? Então é um livro que eu gosto muito e tenho um grande respeito por essa autora também. Diversão para casa. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso podcast de hoje e também abrir espaço aí para que nos contem como que a gente pode acompanhar o teu trabalho, Cláudia, o trabalho do Rogério, além aqui do nosso podcast, é claro. Então tem algum canal aí que os nossos ouvintes possam entrar em contato contigo, Cláudia? Eu tenho um site, que é o meu nome, Cláudia Serachuk, e é onde eu publico algumas coisas. Eu estou hoje muito mais voltada para a área da psicologia clínica, também trabalho com crianças, mas tenho essa longa experiência aí, não só como leitora desde criança, né, e com a livraria e com a experiência do desenvolvimento infantil em relação à leitura. Então, meu site é www.claudiaserachuk.com.br. E, Rogério, algum canal aí de contato contigo? Sim, eu tenho colocado preferencialmente o Instagram, porque é um canal que quem quiser pode fazer contato comigo, ou mesmo acompanhar meu trabalho. Então é @Rogério Coelho Illustrator, tá em inglês, tá? Porque tem um mercado aí fora também do Brasil que eu tenho trabalhado, mas as informações dentro do Instagram, a maioria tá em português mesmo. Maravilha, muito obrigada, Rogério, muito obrigada, Cláudia, agradeço a disponibilidade de vocês hoje e também muito obrigada a você que nos escuta, né, por ter nos acompanhado até aqui. E lembrando que você pode enviar os seus comentários e também as suas sugestões pelo nosso e-mail podeaprender@gmail.com e também nos acompanhar na sua plataforma de podcast preferida, além também das nossas redes sociais do Aprende Brasil. Até a próxima! Com produção e edição de Central Press Brasil, este podcast é uma iniciativa da editora Aprende Brasil. Um futuro melhor por meio da educação.